Muito bem, sejam todos bem-vindos para mais um episódio dessa jornada nossa, bem lenta, né? Mas vamos dizer assim, que torna-se agradável pelos assuntos que nós tratamos. Vamos continuar então mais uma etapa dessa jornada do estudo do Catecismo de São Pio X, Catecismo tradicional da Igreja, né? E depois de uma, um preâmbulo, né? Que foi o estudo do credo, dos seus artigos, e depois um desfecho dos grandes momentos do credo, nós agora vamos passar para uma segunda etapa do Catecismo de São Pio X. Eu diria que é uma ponte bastante importante para nós darmos continuidade ao grande oceano que vem depois, né? Isso. Então, o grande oceano que surge logo à nossa frente é o estudo dos sacramentos. Mas, entre o credo e os sacramentos, o Catecismo de São Pio X traz uma análise sobre a oração, né? Por quê? Né? Porque a partir de agora, nós não vamos mais nos deter em símbolos, em princípios que norteiam a fé do cristão e que ele deve crer. Agora nós vamos começar a entrar nos meios de viver essa fé. Aqui, cada artigo daquele que nós pronunciamos na oração do terço, do rosário, nós vamos ver agora como fazer para vivê-los, né? Aquele que recebe a fé precisa viver conforme a fé, né? E o passo importante antes do grande manancial de graças que foi dado a nós por Nosso Senhor, que são os sacramentos, a gente precisa entender um pouquinho a oração. A oração, nesse momento, é fundamental para a gente aprender como rezar, né? Isso, para nós, então, será o objeto que nós vamos ver. Não será tão longo quanto o credo, e nem pensar tão longo quanto os sacramentos. Mas é um estudo que vai trazer para a gente um esclarecimento muito bom a respeito desse ato que, para muitos que são inimigos dele, nós vamos ver quem são esses inimigos, para muitos deles é considerado um ato inútil. Nós vamos ver isso hoje, tá? Mas nós passaremos a entender quais são a eficácia e os tipos de oração que a igreja nos propõe, tá bom? Então, a primeira grande divisão da oração que nós observamos é justamente a sua definição. O que é a oração? É meramente um hábito de falar? Não. A oração, segundo o catecismo tradicional da igreja, é uma elevação da alma a Deus, né? Esse gesto tão simples, ele tem que estar eivado desse levantar-se e erguer-se, vamos dizer assim, perante o Criador. A alma é um gesto da alma, ela se eleva para atingir o Criador, né? Para chegar até Ele. Então, a oração é, vamos dizer assim, conceitualmente isso, elevação da alma a Deus. Para quê? É a pergunta que vai, né? O que nos lucra a oração? Por que nós temos que rezar, né? Já já nós vamos ver. Essa oração, ela pode ser de dois tipos. Nós vamos ter uma oração, como é que eu vou dizer para os senhores? Vamos dizer, uma oração vocal, né? E uma oração, eu diria, mental.
tá? Existem esses dois tipos de oração, a oração vocal e a oração mental. Essa oração mental, ela não se utiliza de artifícios da língua. Ela brota do coração, do interior do indivíduo, na qual ele vai expressar, ele vai fazer uma espécie, e aí que entra uma palavrinha perigosa, ele vai fazer uma meditação de Deus. Só que essa meditação aqui, nós vamos entender, não tem nada a ver com a ideia comum de meditação que muitas vezes hoje as pessoas trazem das religiões orientais. Nós vamos ver o que é uma meditação e o que é uma contemplação, tá? Isso tudo está presente na oração mental, na oração interior, na oração sem palavras, tá? E a oração vocal é aquela que é expressa através da oralidade, da fala, e ela se subdivide também. Nós vamos ver o que é cada uma delas. Perfeito? Então vamos lá. Essa elevação da alma a Deus tem, na verdade, 3 objetivos. Na hora que a gente se dirige para Deus, nós nos dirigimos para Deus primeiro para adorá-lo. É primeiramente um gesto de adoração. Esse gesto de adoração tem que estar presente em toda a oração. E eu diria que é uma condição necessária. Aliás, toda condição é necessária. É uma condição, lá usando a expressão do direito, né, sine qua non, sem a qual você não tem o que você pretende, né? Então, a adoração já está implícita, mas não importa. Mesmo estando implícita, é uma das primeiras movimentos da alma querendo adorar o Criador. O segundo objetivo da oração é dar graças. Ou seja, nós recebemos tudo do Criador, adoramos por quem Ele é e damos graças por aquilo que Ele nos deu, né? Segundo passo da oração. E terceiro, para pedir o que nós precisamos. E aí que entra muitas controvérsias da oração. Ué, mas Deus já não sabe que a gente precisa? Por que a gente vai pedir? É porque faz parte do gesto meritório do homem de buscar o Criador. Porque se nós olharmos sob essa ótica, dá a impressão que eu estou informando a Deus o que ele não sabe. Não, é exatamente isso, ele já sabe. Mas o meu gesto é para tirar dele aquilo que eu preciso. Ele quer ver esse movimento da alma justamente para nos dar o que nós precisamos. Então, é adoração. Toda oração é assim, toda. A oração bem feita, né? Adoração, ação de graças e pedidos daquilo que nós precisamos. Nessa hora, sempre vem a pergunta: posso pedir qualquer coisa? Não. Ó, nossos pedidos primordiais é sempre as graças para a nossa salvação. E esse pedido, nosso Senhor nunca nega. Não vai negar. Quero graças para cumprir meus deveres. Quero graças para vencer um pecado. Quero graças para vencer uma tentação. Quero graças para melhorar em tal atitude de minha vida ou para vencer algum obstáculo espiritual. Isso nunca é negado, tá? Agora, eu posso pedir coisas materiais? Pode, claro que pode. Só que só será dado se realmente aquelas coisas forem para o bem último nosso, que é a nossa salvação. Tá? O primeiro caso sempre vai ser ouvido e sempre vai ser atendido. Né? Isso é Nosso Senhor que fala. Pedi, recebereis. Ele está falando das graças necessárias para a salvação da alma. Essa nunca vai ser negada. Agora, os bens materiais podem ser pedidos, sim, mas nem sempre serão atendidos, porque muitas vezes o nosso pedido, o que nós pedimos,
trará para nós um empecilho à salvação. Aí Deus não vai dar. Tá? Ou até mesmo certas graças materiais lícitas, ele demora para dar. Nós vamos ver por quê. Mas quando é lícito o pedido e contribui para a sua salvação, ele em algum momento vai te dar aquilo, mesmo sendo um pedido material. Mas essas três coisas, ela tem que ser, vamos dizer assim, o esqueleto da oração. Adoração, ação de graças e pedido pelas nossas necessidades, as necessidades da alma e também, circunstancialmente, as necessidades do corpo, porque nós não somos por espírito, precisamos também precisamos adquirir bens materiais para a nossa existência. Tudo isso é lícito, tá? Mas agora o que eu não posso pedir a Deus? É tudo aquilo, por exemplo, que se remete à maldade. Então, pedir pela desgraça de alguém, por exemplo, Deus não vai atender, né? Pedir, pedir para, por exemplo, ganhar na loteria. Eu posso jogar na loteria? Posso. Posso jogar com um jogo de sorte assim, mas eu não vou pedir isso a Deus para ganhar na loteria, tá? Porque já seria uma coisa meio imoral, né? Agora, o fato em si de você fazer um joguinho, não tem problema, tá? Mas nunca pedir isso, né? E essas disposições, esses pedidos que a alma faz a Deus, é sempre obedecendo essa regrinha. Pedir alguma coisa material, posso ser atendido? Posso. Mas não obrigatoriamente. Agora, pediu para se livrar de uma tentação, para se livrar de um pecado dominante, para se livrar de um erro que persegue a sua existência, isso aí Deus atende sempre. Porque se aquilo ali é um empecilho para a sua salvação, ele vai te dar os meios. Professor, a gente pode pedir para Deus nos livrar da tentação desde que a gente não se submeta a uma ocasião de pecado voluntariamente, né? Exatamente. Seria Quando a gente. Aí seria tentar a Deus, né? Eu pedir a Deus, por exemplo, vamos supor, para não cair na tentação de furto, vamos dar um exemplo, né? E tá, eu vou pedir a Deus para não cair isso, mas eu vou me posicionar, por exemplo, no meu trabalho de uma maneira que vai me facilitar fazer isso. E olha, eu não vou fazer não, mas eu estou encaminhando para esse sentido. Aí você pode perder a graça e cair, porque você criou os meios para cometer o pecado. Na verdade, você quer cometer, mas está esperando Deus tirar você daquilo ali sem esforço próprio. Aí você está tentando a Deus, né? Então tem que ter o esforço e tem que ter a graça, né? Aí as duas coisas, você vence o pecado. Mas veja bem, vencer o pecado não quer dizer que você nunca mais vai ser tentado, não. Tem gente que acha assim, eu vou vencer o pecado, nunca mais vou sentir essa tentação. Vai sentir. O que vai acontecer é que você, com a graça, ficará mais forte para resistir à tentação. Tá? A gente olhando, por exemplo, a vida dos padres do deserto, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Os primeiros monges, né? Santo Antão, São Pacômio, Santa Maria Egipcíaca, São... agora não vou lembrar o nome de todos. Santo Onofre, né? Esses grandes santos, chamados padres do deserto, diziam que eles atingiam um grau de domínio tão alto que o pecado as tentações já não incomodavam mais eles. Mas não incomodavam em certas ordens, mas, por exemplo, tentações morais, tentações interiores, eles tinham o tempo todo. Só que eles venciam aquilo ali com a graça, com a oração, que nós estamos vendo, com a penitência, né? Então eles venciam isso, né? Os casos dos grandes padres da igreja, dos grandes monges, os anacoretas, os padres do deserto, eles são um exemplo dessas vitórias. Mas essa vitória significa
olha, eu nunca mais vou ser tentado. Não, a tentação pode acontecer, até porque a vitória sobre a tentação vai te dar méritos para a sua vida espiritual e para a vida futura também, tá? Então, nunca esperar que vai chegar um momento da sua vida que você não vai ter mais tentação nenhuma. Vai. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma maneira de suscitar o pecado em nós. É por isso que a gente tem que estar vigilante e orando e rezando, né? Para que isso não aconteça. Bom? Quais são os fins da oração? A oração tem seus fins, né? Na verdade, é uma finalidade, né? Um navio pretende sair de um porto e chegar em outro. Para que serve a oração? Para que serve a oração? Qual é o fim dela? Né? Para que ela existe? Né? Ela existe para duas coisas. Para preencher um dever de culto que nós temos perante o Criador. Esse dever de culto, nós temos que devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos deu. Então, a oração, primeiramente, é um dever de culto, né? E esse dever de culto é um dos fins da oração, por isso que nós temos que rezar, né? E o segundo é justamente as necessidades da alma. Então eu rezo porque é devido a Deus esse culto e porque eu preciso, tá? Essas coisas sempre andam juntas. Eu tenho que dar a Ele o culto, é um culto aqui no sentido particular, tá? Não é o culto, né? O sacrifício, né? Que é a Santa Missa, mas eu digo um culto particular devido ao Criador, né? E aqui as necessidades. Então, tem dois fins muito bem estabelecidos em relação à oração, que é justamente o culto a Deus devido e as necessidades da alma. Só da gente beber um pouco nesse conhecimento já dá vontade de rezar. Logo, se dá vontade de rezar pelo conhecimento, é porque existe algo relacionado com a vontade e com a racionalidade. Ou seja, eu conheço a coisa e imediatamente a minha alma se move a fazer por causa daquele conhecimento. Então, é importante nós sabermos o que estamos fazendo ao fazer nossas orações, ao rezar as nossas orações. Tá? Muito bem, vamos adiante. A oração, ela pode ser, né? No caso da oração vocal, ela pode ser pública e pode ser também privada. Tá? Essa daqui, é claro, né? É sempre privada, porque ela vai acontecer no interior da alma, né? No interior nosso, dentro de nós, né? Meditar nas coisas de Deus é conhecer as coisas de Deus. Contemplar, meditar, é sempre conhecer. Quando eu sei o que é uma coisa, eu contemplo, eu medito. Meditar é isso, é conhecer, saber o que a coisa é, né? E isso, de alguma maneira, traz para nós um certo prazer, né? Quando eu descubro, por exemplo, um exemplo simples, como quando eu descubro, por exemplo, como uma caneta é feita, como eu posso ser usado, aquilo traz para mim um contentamento, não traz, puxa, que legal, né? Por que esse contentamento? Esse contentamento é a contemplação. É exatamente o que vai acontecer nessa oração interior, na oração mental, né? Eu conheço o ser de Deus e aquilo me traz um alento maravilhoso internamente por conhecer as maravilhas que ele me oferece, né? Isso na oração mental. Na oração vocal, você já tem uma outra situação, você expressa a oração. Então, existem esses dois tipos. Essa oração privada, vamos começar por ela,
É a oração que a gente faz pronunciando a oração. O Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha, o Lembrai-vos, né? Nós pronunciamos essas orações, botamos verbalmente, oralmente, realizamos essas orações. Elas são privadas quando feitas particularmente. E esse particular envolve também a minha família. Então, quando a minha família está rezando o terço na sala, é uma oração privada. Ah, mas mesmo que chegue um monte de gente? Mesmo que chegue um monte de gente, a oração é privada. Agora, a oração pública, essa é a mais elevada, que é a oração da igreja. A missa, o breviário dos religiosos e padres e seminaristas e as orações públicas da igreja, como terço na igreja, rezado pelas pessoas, as procissões, tá? Tudo isso é oração pública da igreja. Então tem hora que eu participo da oração pública? Tem. E tem a oração pública e tem a oração privada, tá? Então, são os dois tipos de orações que nós observamos, né? A das orações públicas, é claro, a mais excelente de todas é a Santa Missa, né? E depois vem o breviário, que são as horas canônicas, as horas litúrgicas rezadas pelos religiosos e pelos padres e pelos seminaristas, né? Essas orações e pelas ordens terciárias também fazem algumas dessas orações do breviário. E depois vem as orações, como o rosário, a via sacra, as procissões, tudo isso são orações públicas. Então, estão ligadas diretamente à autoridade da igreja. Então, portanto, essas orações públicas, elas têm que ter sempre a presença de uma autoridade da igreja ou alguém delegado por ela para fazer. Tá? Então, a missa, você vai ter o padre, né? A via sacra, feita na paróquia, lá na hora da via sacra, você vai ter o padre também, né? Agora, por exemplo, o padre pode delegar o poder a um fiel de puxar o terço da paróquia. Pode, né? Claro que pode. Está fazendo uma oração pública, tá? Com delegação dada pela autoridade da igreja. Então, oração pública tem a ver com a autoridade da igreja. A oração privada somos nós, tá? É a nossa oração da manhã, nossa oração do terço em família, por exemplo, nossas devoções pessoais, a oração da noite, a oração antes de comer, agradecendo o alimento. Essas orações, é claro, elas variam, tá? Você pode ter grandes orações orais, né, vocais, e pequenas orações, que a igreja chama de jaculatórias, né? O que não pode faltar nessas orações é o movimento interior, essa elevação ao Criador. E aí que entra um pouquinho a dificuldade, né? Porque às vezes nós fazemos a coisa tão mecanicamente, mas existe mérito, sim, mas a oração é mais perfeita quando ela é feita com você sabendo exatamente o que você está rezando ali. Não precisa ser uma oração gigante, né? Como, por exemplo, a oração de São José, né? Tem uma oração de São José que é enorme, que se reza depois do terço, né? Agora você tem as pequenas jaculatórias, que se você recitadas também com essa motivação interior, com esse amor brotando do coração, elas têm um valor muito grande, tá? Mas procurar sempre rezar, fazer as nossas orações, sempre nesse espírito. Já já a gente vai ver como é o ambiente para a gente rezar, né? Que vai variar conforme as disposições do local onde a pessoa vive. Bom, lembrando sempre, né, que a oração, ela sempre tem algo de adoração. É impossível
fazer qualquer oração sem isso. É o reconhecimento de Deus perante tudo que ele criou. Então ele está sendo adorado. Então não dá para imaginar uma oração sem adoração a Deus, tá? É impossível, tá? Porque isso já está implícito naquele ato de rezar, né? Naquele ato de recitar uma oração vocal ou uma oração mental, né? Uma oração interior, ok? Vamos lá então. A oração mental parece uma coisa assim meio, como é que eu vou dizer? Meio mística num sentido equivocado, mas não, existe isso, você lembrou bem, um sentido assim meio oriental, transcendental, não. Essa oração mental, ela possui dois elementos que provam que não tem nada a ver com isso. Que elementos são esses? A inteligência e a vontade. Tá? Inteligência e vontade. Isso aqui é a estrutura de toda a vida interior cristã. Não tem nada no cristianismo que seja uma coisa assim meio... Eu não estou achando a palavra exata. Não tem nada no cristianismo que seja assim meio mágico. Agora achei a palavra boa. Uma coisa meio mágica. Não tem mágica nenhuma. Esse movimento interior do coração, ele envolve a inteligência e a vontade. Mesma história que eu falei da caneta aqui, né? Conheci, me movi a amar aquilo e aquilo me deu uma satisfação, tá? Então, isso vai acontecer na oração mental e vai acontecer também na oração vocal, também, tá? Então, essa estrutura da oração não tem nada a ver. Por que eu estou frisando tanto isso? Porque muita gente confunde o que, por exemplo, o budismo faz. É uma coisa assim meio, vou me anular e ficar ali entregue a uma contemplação. Não, pelo contrário. A contemplação chama o conhecimento de um ser. É aí que nasce a contemplação. Eu vou contemplar alguma coisa. Entendeu? E o que eu vou contemplar? Aquilo que eu estou conhecendo. Tá? Então, isso é que é a verdadeira meditação. Ele fala assim, você tem que meditar. Pô, vou meditar. Vou pegar o catecismo para ler. Existe maneira melhor de meditar nas verdades eternas do que estudar a revelação de Deus? Não, você está meditando. Aquilo ali é a verdadeira meditação. Conhecer o objeto. Isso é meditar. Uma conversa também com uma pessoa seria meditar? Sim, claro. Por exemplo, um exemplo que veio logo à minha cabeça. O diálogo entre São Bento e Santa Escolástica. São Bento vai visitar a irmã dele. Ela já estava próximo da morte, providencialmente ele foi até lá, e na hora, eles tiveram vários colóquios espirituais, e na hora que São Bento vai embora, derruba uma tempestade. São Bento fica preso no mosteiro. E eles ficam lá falando horas e horas e horas e horas e horas sobre essas coisas. Isso foi uma meditação perfeita, né? Mas eles estão falando de alguma coisa. É um objeto, é um ser. Você está degustando aquilo. Acho que eu posso falar assim. Você está degustando aquele ser nesse diálogo, tá? Isso é a verdadeira meditação, tá? Então, agora quando a gente dobrar os nossos joelhos, né? Lembrar sempre disso. Tem um ditadozinho italiano que eu não sei se eu já falei dele aqui. É muito espirituosozinho, né? Típico dos italianos. Um tanto até brincalhão, né? Mas muito verdadeiro, né? Que o italiano diz assim, a oração, como deve ser a oração? Assim, como deve ser a vida do cristão, a vida, né? Não só a oração, mas a vida. Ele fala assim, numa brincadeira, oração curta e bem feita, e um salame bem grande. Italianos, né? São assim. Então, o que acontece? O que ele quer dizer com isso? Na hora de rezar, reze bem, que as benesses virão.
É mais ou menos isso, tá? Então, a oração bem feita, ela tem méritos mais elevados. Agora, às vezes acontece a gente fazer aquela oração rapidinha, né? Se realmente ali o tempo for curto para tal, já existe um mérito nisso porque você está lutando contra um adversário que está te atrapalhando. Mas se você faz a oração com pressa porque está com preguiça de rezar, aí já é outra situação, tá? É um pouquinho diferente. Pois muito bem, né? A necessidade da oração, né? Agora o assunto já vai envolver o desenvolvimento humano. A oração é necessária para os adultos. Ah, mas não é para as crianças? Não, criancinha muito pequenininha não vai ter nem como rezar. Mas a moral cristã, a prática da vida da educação cristã faz com que você ensine aquela criança a ter gestos de oração desde a mais tenra infância, né? Mas sabendo que ela não compreende muito bem aquilo ali ainda. Então, o dever, a obrigação de rezar, ela vai muito mais para aqueles que já atingiram a idade da razão. Atinge-se com 6, 7, 8 anos, varia de criança. Então, já existe uma necessidade. Conforme a vida adulta vai chegando, a necessidade vai aumentando, tá? Mas, na verdade, regra geral, todos nós temos que fazer as nossas orações. Mas isso torna-se uma obrigação imperiosa para os adultos. Ó. Criança, você vai educar ela a rezar, mas ela não reza com perfeição, né? Repete lá o sinalzinho da cruz, que às vezes o pai faz, junta a mãozinha, mas ela ainda está começando a perceber o que é aquilo dali na sua caminhada de vida. Tá bom? Essa vem a necessidade da oração, né? Ora, a igreja, como tudo na sua caminhada secular, para ensinar as coisas, ela precisou combater seus inimigos. Impressionante. É só a igreja ensinar alguma coisa, aparecem objeções ao que a igreja está ensinando, né? Então, há objeções contra a oração? Sim. Quais são as mais pesadas? Eu vou citar 5 grupos, sendo que 3 existe uma coisa, vamos dizer assim, a negação da oração por parte deles é estruturalmente ligado ao que eles professam. E os outros 2 acreditam na oração, mas de maneira equivocada, né? O primeiro grupo são os quietistas, tá? Vocês já ouviram falar deles. É um grupo místico católicos, eram católicos, né? Viveram no século XVII, na figura de Molina, eu esqueci o primeiro nome dele, acho que é Miguel de Molina, se não me engano, em que dizia que professava toda a fé católica, mas dizia que a oração era um se deixar levar por Deus. Era como se assim, olha, ninguém reza perfeitamente. Se ninguém reza perfeitamente, é melhor não rezar. Ou então a nossa oração tem que ser um deixar-se levar pela providência, sem que haja o gesto de oração propriamente dito. É mais ou menos isso. Ele deu origem a uma espécie de heresia que a igreja condena, que chama-se quietismo. Tá? Ou seja, como se eu não precisasse rezar, porque a nossa oração é imperfeita, né? Não. Então a igreja vai dizer, olha só, se nosso Senhor mandou que nós rezássemos, sabendo das nossas imperfeições, os apóstolos repetiram isso, os padres da igreja incentivaram, os místicos também, então a gente precisa rezar. Como assim? Nosso Senhor manda nós realizarmos algo que é impossível? Não, né? Orai, né? Vigiai. Nosso Senhor fala isso o tempo todo, né? Então, esse quietismo foi um dos desafios da igreja em relação a isso. O outro são os racionalistas, tá? Os racionalistas vão dizer assim, a oração é uma tolice, porque se Deus já instituiu toda a ordem do universo,
Se Deus já construiu tudo o que vai ser a causa primeira das coisas e deu a inteligência ao homem para as causas segundas, tal, o que vai adiantar a minha oração? Eu vou mover Deus? Eu vou ter poder? Minha oração vai ter poder de mover a Deus em alguma coisa? Eles se esquecem que a oração, na verdade, não é para ensinar nada a Deus. É para tirar de Deus o que nós precisamos. Esse movimento não é para fazer Deus fazer o que nós queremos. Pelo contrário, é para fazer a vontade dele, não a nossa. Então há o equívoco dos racionalistas. E outros grupos também que combatem a oração são os agnósticos, por uma questão lógica. Se não é possível entender que Deus existe ou não, para que eu vou rezar? E os ateus, claro, os ateus não vão rezar porque não acreditam em Deus, é óbvio, né? Então, esses grupos, eles foram, durante os séculos, inimigos da Igreja Católica. O outro grupo também, que eu acabei não citando, são os panteístas. O panteísta, ele confunde todos os seres com o Criador. Então, não há uma personalidade divina. Deus está espalhado aí nas coisas. Então, não faz sentido eu pedir alguma coisa para quem não existe de forma personalizada, vamos dizer assim, tá? Então, esses grupos foram os grandes inimigos da oração durante os séculos. Sendo que os dois primeiros, os quietistas se diziam católicos, compreenderam mal a oração. A igreja os corrigiu, tá? Os racionalistas se diziam também cristãos, né? Mas tinham esse problema de achar que a oração era uma tolice. E esses três grupos, pela própria estrutura do que eles acreditam, eles rejeitam piamente a oração. Piamente não, eles rejeitam totalmente a oração. Tá bom? Pois muito bem, senhores. A oração, ela vai produzir três coisas na nossa vida. A oração produz coisa? Produz. O que a gente consegue com a oração? Né? A gente reza da maneira correta e ela vai conseguir, ela vai produzir três coisas para a nossa vida. A primeira coisa que ela vai produzir é o chamado mérito da graça santificante. Através da oração, a gente consegue as graças para a nossa santificação. Então, a gente obtém méritos. Então, é uma conquista de méritos. Com a oração, eu consigo produzir méritos para a minha vida. É a primeira conquista do ato de oração. A segunda é uma atitude impetratória. O nome é difícil, né? Atitude impetratória. O que significa essa atitude impetratória, né? Ela vai conseguir arrancar de Deus graças especiais, né? A expressão ela é até usada pelo direito, né? Mas a atitude impetratória é essa segunda coisa. E a outra é satisfatória, porque através da oração nós vamos conseguir ter o perdão dos nossos pecados. Nossos pecados serão satisfeitos, por isso satisfatória. Então é sempre meritória, impetratória e satisfatória. Tá? Diga. Boa pergunta, maravilhosa. Como é o nome do senhor? Leonardo. Uma alma em estado de graça consegue todas as graças inerentes à sua oração, naquilo que ele precisa. O estado de graça é pré-requisito para que Deus ouça as nossas orações. No entanto, Deus ouve a oração dos pecadores. Como? Por causa dos méritos das orações das pessoas santíssimas. Como é que eu posso dar esse exemplo, né? Vamos supor, eu estou em pecado mortal, né? A minha oração, em tese, eu não estou
com a disposição de alma necessária para conseguir nada de Deus. Por quê? Porque eu só consigo favores de quem é meu amigo. Concorda comigo? É uma lógica natural. Quem não é meu amigo vai me dar coisas por causa de quê? Não vai dar. Então, se eu não estou na amizade de Deus, eu não vou conseguir nada dele. No entanto, sabe-se que os pecadores recebem graças. Então, a oração do pecador pode ser ouvida? Claro que pode. Mas ele não vai receber as mesmas graças que alguém em estado de graça pedir. E acontece também de, por exemplo, uma freira carmelita que se dedica, entrega a sua vida à oração e ao sacrifício pela conversão dos pecadores. A oração dela atinge aquele pecador. Ela conseguiu, pela oração dela, que aquele pecador tivesse a sua oração atendida. É a comunhão dos santos. Então, é assim. Então, o pecador pode ser escutado. Lembra da parábola do publicano e do fariseu? Né? O publicano se reconhece. Eu sou pecador, minha vida é horrível. Aquele saiu justificado. Então, Deus escutou a oração do pecador. Escutou. Né? Mas veja bem, uma alma em estado de graça, ela está plenamente apta a receber de Deus as graças. Está na amizade de Deus. Então, Deus é seu amigo ali, no sentido humano, né? É um figurado humano. Deus, a amizade de Deus assim, não dá nem para a gente poder comparar. Mas Deus, se você está na amizade de Deus, você consegue as coisas daquele que é seu amigo. Entendeu? Muito melhor. Então... Mas no caso do publicano, penso eu, assim, que a oração dele foi meritória porque ele teve uma contrição perfeita. Sim, foi uma graça. A contrição restaura o estado de graça, né? Embora não exista. Mas houve algum momento em que ele não tinha aquela graça, né? Ele passou a ter, né? Houve até o ato de alguém ter uma contrição perfeita é uma graça que ele recebeu. Podia não ter, né? Ele recebeu. Como é que aquela graça chegou até ele? Provavelmente por conta dos méritos de uma alma santa que se sacrificou ou realizou algo pela conversão dos pecadores. Né? Por exemplo, uma dos apanágios do Carmelo restaurado de Santa Teresa é rezar e se sacrificar pelos pecadores, para que eles recebam as graças para se converter. Então, isso pode acontecer. Tá? Então, a pergunta do senhor foi muito interessante, realmente. Pois muito bem. E aí, providencial, hein? Porque agora nós vamos ver, justamente nós vamos entrar num assunto que vai tratar do estado de graça. Nós vamos falar para que uma oração tenha eficácia plena. Você conseguir arrancar da oração tudo o que Deus pode te dar através dela. Existem, claro, alguns requisitos, né? Que requisitos são esses? Estado de graça, né? O estado de graça ele é o primeiro dos requisitos para a oração ter eficácia plena. E nessa hora, a pergunta do senhor caiu como uma luva, né? Os pecadores podem ser ouvidos, tá? Deus ouve os pecadores. Ele só não dá as graças que talvez ele certamente receberia se tivesse em estado de graça. Outro pré-requisito para a oração, além do estado de graça, é a atenção. Você tem que estar atento no momento em que você estiver rezando. Atento ao quê? Ao que você está fazendo. Nessa hora, os católicos levam uma vantagem absurda em relação às outras religiões, porque nós usamos as imagens. As imagens sagradas ajudam demais a essa atenção. Você quer ver uma coisa que ajuda muita gente a ter atenção na hora de rezar? Acender uma vela. O fato de ter aquela luzinha acesa sendo oferecida ali com uma cera, aquilo ali é um mini sacrifíciozinho, sabia?
Vocês estão queimando, estão derretendo a cera na oração. Aquela luzinha acesa ali, que pode parecer boba, ela nos remete à atenção na hora da oração, ajuda muito, facilita a nossa natureza, cheia de inclinações más, a rezar melhor. Não é à toa que a igreja, claro, existem outros motivos também, mas não é à toa que a igreja, nos seus atos públicos, nas suas orações públicas, ela acende as velas. É claro que não teve uma função de iluminar também, claro, sem dúvida, mas o fogo, a vela, ela ajuda a nossa atenção na hora de rezar. Experimenta só, rezar o terço em casa, né? Como é que é a nossa oração de terço em casa? Está cansado, chega do trabalho, é difícil juntar a família, está com a cabeça a 1000 por hora por causa das coisas que nos afligiram durante o dia, e aí você tem que faz aquela respirada, não, agora eu tenho que rezar o terço. E aí vem toda a tentação para que você não reze, né? Hoje eu não vou rezar não. Mas se você vai lá e reza, você acendeu uma vela, na mesma hora você já está concentrado ali para rezar o terço, ajuda bastante. Então a atenção é uma das coisas que a gente deve ter também na nossa oração, tá? Essa atenção, ela é interior e exterior, tá? A atenção interior é mover os nossos pensamentos para Deus, impedindo, na medida do possível, que os pensamentos, os problemas e as coisas que nos afligem internamente atrapalhem aquela atenção. Isso aí é uma luta particular da pessoa, tá? Às vezes você está com uma pessoa doente, com um problema sério, uma preocupação, então você está rezando e aquele pensamento está voltando à sua cabeça, né? Você tem que procurar ter essa oração, essa atenção interior. E a atenção exterior é procurar o ambiente mais propício possível para uma oração. Né? Você não vai botar música na hora da oração, porque vai atrapalhar, você vai rezar. Daqui a pouco você vai pensar, você vai ficar pensando na letra da música ou na melodia da música e não vai estar atento à oração. Pois é, a música, a música ela bem aplicada à oração pública da igreja, é perfeita. É por isso que a igreja consagrou o canto-chão, que a gente chama de canto gregoriano, né? Por quê? Porque aquele canto ali, senhores, está completamente vazio de sentimentalismo. É uma música feita para rezar, consagrada pela igreja. Porque todo canto gregoriano, ele é racionalmente pensado. Quando nós pegamos, por exemplo, um canto do Stabat Mater, por exemplo, né? Pega-se o Stabat Mater e na hora que fala da cruz, as notas serão colocadas ali a trazer um certo desconforto, uma certa dor na hora de cantar. Porque para lembrar, cruz é dor. Na hora que eu falo, por exemplo, do céu, as notas vão lá em cima. Para lembrar o quê? Olha, eu estou falando de coisas muito elevadas, tá? E aí o que acontece? O canto-chão, canto gregoriano, ele não tem emoção nenhuma. É quase uma equação aquilo. Por isso que a igreja o consagrou. Por isso que a igreja não permite nenhum tipo de instrumento de percussão na missa. Por que não pode? Porque o tambor, ele mexe a alma. Tanto é que ele é usado para quê? Para guerra. Na guerra, sim. Na guerra eu preciso inflamar a vontade para perder o medo da morte. Mas na missa, a alma tem que estar quieta, atenta. Por isso o gregoriano é perfeito, né? Quando surgiram lá aqueles cantos polifônicos, né, lá no século XIV, XV, né, a igreja já olhou aquilo ali meio, opa, peraí, aí Palestrina, né, ele vai dar um jeito lá de criar uma música sacra que não fugisse desse padrão do gregoriano. Mas, veja bem, por excelência, a igreja sempre colocou como música o gregoriano, né? Porque ela tem essa característica. Ou seja, é uma oração pública
cantada, totalmente destituída de emoções. É algo puramente racional, tá? Então, essa atenção exterior tem a ver com isso. Posso levar para minha casa? Claro que sim. Então, o ambiente tem que ser máximo silencioso. Ah, meu vizinho, ele liga um rádio lá que só toca música o dia inteiro, chata, perturba. Aí isso vai se tornar para você mérito. Porque se você não provocou aquilo e ainda consegue rezar com certa perfeição diante daquilo, vai se converter para você em mérito, mas desde que não tenha sido você o provocador daquilo ali. Certo? Outro requisito para a oração, esse sim, humildade. E humildade é um negócio confuso, né? As pessoas acham que ser humildes é serem subservientes. Não. Humildade é o reconhecimento da coisa que verdadeiramente é. Eu, diante de Deus, posso me sentir ensoberbecido? Até posso, né? O Padre Antônio Vieira tem um sermão maravilhoso sobre isso. Mas, quando eu lembro dos meus pecados, que soberba eu tenho? Nenhuma, né? Então, humildade, humildade. Olha, eu não sou capaz, eu tenho limitações, eu sou pequeno, eu preciso de vossa ajuda. Esse espírito, ele tem que estar presente na oração para que a oração seja perfeita, tá? Uma oração assim muito inflamada, ela pode atrapalhar um pouco isso. Então, você tem que lembrar dessa humildade, né? Não dá para ser diferente diante de Deus. Você tem que ser humilde, não tem como ser de outra maneira, né? Por isso que é essencial que a oração seja humilde, porque há um ditado, um conhecimento de que Deus, ele se faz surdo aos soberbos. As pessoas que se acham muito poderosas, muito capazes, muito isso, Deus normalmente não escuta, não. Se faz de surdo, né? Usando uma linguagem humana. Então a humildade, ela move Deus, ela atinge, né, no sentido, no que se pode conceber dessa forma. Outra coisa que não pode faltar à oração é a confiança. Não dá para pedir algo a alguém já de antemão achando que a pessoa não vai te dar. Você tem que ter uma confiança de que você vai ser atendido, né? Então essa oração, ela tem que ser sempre confiante, né? Eu vou conseguir, mas lembre-se, Deus às vezes demora a dar. Às vezes ele quer que você peça 10, 20, 30, 40 vezes. Por quê? Porque de alguma maneira aquela insistência será melhor para a sua alma do que você conseguir a coisa tão rapidamente. Então, nós temos que ter sempre essa inclinação. Eu pedi, poxa, Deus não me atendeu. Então vou pedir mais não. Chega. Não. Pede de novo. Pede de novo. Pede de novo. Você tem que ter confiança. Uma hora ele vai atender. Uma hora ele vai atender. Houve um santo uma vez que orientou uma pessoa, eu não lembro mais se foi Padre Pio, se foi o São João Maria Vianney, que uma moça queria uma graça da conversão de um parente. Puxa vida. Mas não importa, o exemplo vai servir. Ela vai e fala com ele, padre, eu peço isso, eu queria que esse parente se convertesse, mas ele não se converteu até agora. Aí o padre, não sei se foi o Padre Pio ou se foi o São João Maria Vianney, que fala assim, olha, você vai todos os dias no altar de Nossa Senhora pedir 10 vezes, 10 vezes. Depois de tantas pedidas, você vai ser atendida. Foi. Por que demorou tanto? É porque Deus entendeu que se ele desse aquela graça imediatamente, aquilo não seria tão bom para a pessoa. Deus sempre dá o que há de melhor, tá? Então essa confiança, senhores, não pode faltar. E, parecido com a confiança, é a perseverança, que já está incluída na própria história, né? Essa oração tem que ser perseverante. Confiar e pedir. Confiar e pedir. Então, perseverar na oração é uma coisa que agrada muito a Deus, né? Só vê aí a conversão de Santo Agostinho realizada por Santa Mônica, né?
Quantos anos aquela senhora não rezou para o filho dela se converter? E só lá com 40, né? 42, né? Com quantos anos que o Santo Agostinho se converte? 30 anos, mas ele se converteu com 40 e poucos anos, não é isso? 42 anos? Eu acho que foi 30. Bom, mas de qualquer forma, foi longos anos de oração que fizeram Santo Agostinho se converter, né? Então, a perseverança tem que estar presente, né? Pois muito bem. E aí, a igreja, então, diante de toda essa estrutura relacionada à oração, ela vai começar a nos trazer as suas grandes orações, né? Então, tudo isso que nós vimos traz para nós a estrutura geral de como tem que ser uma oração, né? E agora a igreja vai formular as suas orações, né? A igreja vai criar essas orações, tá? Muitas, né? Mas há duas orações que são consideradas as principais. É a oração dominical e a oração angélica. A gente conhece elas popularmente como Pai Nosso e Ave Maria, tá? Então, essas duas orações o catecismo destaca. O Pai Nosso e a Ave Maria. O Pai Nosso é a maior de todas as orações. Por quê? Foi feita pelo próprio Deus. Se foi feita pelo próprio Deus, não tem como você dizer que há oração melhor do que essa. Não há. É a oração por excelência. A oração feita pelo próprio Criador, ele ensinando como se deve rezar, né? E a segunda oração, que é dirigida à Ave Maria, ela também é colocada como uma das principais orações se dirigindo à Virgem, porque parte dela está nas Escrituras, parte dela a Igreja acrescentou depois, como uma continuidade do sentido da oração, tá? Então, essa continuidade da Ave Maria, feita pela Igreja, faz dela uma oração, vamos dizer, híbrida, né? Porque ela tem uma parte da revelação, que vem das Sagradas Escrituras, e a Igreja, com o seu magistério, completa ela. Torna ela maravilhosa também. Só que essas duas orações, elas são tão especiais que nós temos que estudá-las de forma separada. Nós vamos dividir aqueles pedacinhos dela igual nós fizemos com o credo. Porque há uma profundidade em cada uma das partes dessas duas grandes orações. E a primeira, nós vamos ver na próxima aula, será o Pai Nosso. Cada pedacinho do Pai Nosso será por nós aqui analisado e as partes da Ave Maria também, né? Serão analisadas como as duas grandes orações da igreja. Mas só tem as duas, professor? Não, mas as duas são as principais. Mas se nós formos analisar todas as orações da igreja, não tem como, né? Exatamente. Então nós vamos fazer uma análise dessas duas principais orações. O Pai Nosso, com as suas petições, o seu preâmbulo, né? O Pai Nosso é assim, é um preâmbulo e as petições. E a Ave Maria é uma oração de parte nascente da Sagrada Escritura e a outra igreja completando com magistério a oração da Ave Maria. Nós vamos ver até em que épocas ela se desenvolveu mais. Isso vai ser bem interessante da gente estudar. E aí sim, né, a gente fechando essa ponte da oração, a gente vai poder então passar para os sacramentos. Ok? Então, meus caros, por hoje é só. Semana que vem nós voltamos. Nosso auxílio está no nome do Senhor, do céu e a terra. Muito obrigado e até semana que vem.